Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um momento de estudo da lição. Hoje, em um cenário diferente, estamos na nossa associação aqui, logo na recepção, e esses dias a gente vai estar gravando tanto aqui como também em meio à natureza, que eu gosto bastante. Provavelmente o estudo da lição que você vai assistir hoje às 19 horas vai ser gravado lá. Meus amigos, a lição de hoje vem falando: vocês não morrerão. Trabalha aí o verso de Gênesis 3, verso 4, onde Satanás diz: é certo que não morrerão, contrariando a palavra de Deus. E aqui foi a introdução do pensamento que existe da imortalidade da alma. É até a nossa temática central da lição, e pela primeira vez aí o autor agora começa a falar sobre o assunto. Na filosofia grega já era trabalhado sobre esse aspecto também com Platão, no aspecto do que Sócrates disse. Na República de Platão, Sócrates pergunta a Glauco: ainda não percebeste que nossa alma é imortal e que nunca pode perecer? Em Fedro de Platão também, Sócrates argumenta em tom semelhante, dizendo que a alma é imortal e imperecível e nossas almas realmente existirão no Hades. Esse tipo de pensamento formulou a crença da imortalidade da alma que a gente encontra hoje em filmes, escritos. Eu até me surpreendi que semana passada faleceu um grande homem de Deus chamado André, que até era chamado André o contrabandista de Deus. Ele ia em países, principalmente comunistas, onde tinha ditadura, e levava a Bíblia para as pessoas de maneira ali que não fosse percebido, já que não era permitido, né? Então, de uma certa forma, era um contrabando. E aí alguns começaram a colocar na internet: nosso irmão agora está com o Pai, está com Deus, e colocando um pensamento que não é bíblico. E é isso que a gente vai estudar durante esse trimestre. Não existe essa ideia que morreu vai direto para o céu ou morreu vai direto para o inferno. A Bíblia deixa claro o que ocorre, e a lição traz até alguns textos que você já pode ir aí decorando, gravando, para que você combata esse pensamento errôneo da imortalidade da alma. Um deles é Salmo 115, verso 17, que diz que os mortos não louvam ao Senhor. Então não há projeto depois da morte, durante a morte, não há nada disso. João 5, 28 e 29, que fala sobre a segunda ressurreição, então mostra que vai ter uma primeira e uma segunda. Salmo 146, verso 4, Mateus 10, 28, e também eu gosto do texto de 1 Coríntios capítulo 15, que ele fala também sobre esse aspecto do estado dos mortos. Então a teoria, o autor da lição, até para ficar mais claro para a gente, ele diz o seguinte: é uma teoria satânica. Eu não sei se você já teve o cuidado de colocar no Google aí e escrever Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai sair lá uma das opções Wikipédia, e aí ele vai trazer algumas coisas sobre a igreja, algumas definições, e dentre elas ele coloca que uma das nossas crenças distintivas é que nós não cremos nesse pensamento da imortalidade da alma, que a gente crê que quando a pessoa morre, ela fica na sepultura, né? Então, a gente não crê nessa visão que morreu e já vai para um plano futuro. Nós acreditamos que a pessoa volta ao pó da terra e o fôlego volta a Deus. Então, essa é uma doutrina distintiva nossa e bíblica. Então, aqui no decorrer da lição, você vai aprender mais sobre isso. Há uma fundação nos Estados Unidos que tenta criar uma tecnologia que nos permite entrar em contato com os mortos. Então, você vê que tanto no passado, através dos egípcios, que as mumificações, até as pirâmides que você vê, foram experiências dos egípcios, dizendo que ali iriam ressuscitar, e eles trabalharam a ideia da mumificação, e muitos ali que morreram ricos enterravam até os seus súditos e suas riquezas, porque no plano futuro ele já queria chegar com aquele material. E até há algumas formas de mumificação como uma ideia de preservação do corpo para o futuro. Assim também esses planos de falar com mortos, de congelamento que a gente vê na atualidade, é uma forma de querer ir contra a palavra de Deus, que morrerão aqueles que foram desobedientes. E cuidado, né, não só com essa primeira morte, que essa justos e ímpios passarão,
mas a morte futura que está por vir, que é a morte eterna. Então, com isso, a melhor forma de nos livrarmos da morte eterna é tomar a decisão sincera ao lado de Cristo Jesus. Meu convite a você é que você ore comigo, firmando essa nossa decisão ao lado de Cristo. Querido Deus, ó Pai, por favor, ó Deus, nos ajude a não cair nas artimanhas de Satanás, a não crer nesse pensamento errôneo da imortalidade da alma, mas que a gente entenda o estado condicional da alma e também das pessoas que ali perderam a sua vida, que irão descansar no pó da terra, uma definição mais simples para quem está ouvindo, até o Senhor retornar. Que possamos, Senhor, fazer parte do grupo que irão ressuscitar primeiro, logo quando o Senhor voltar, e se unir aos que estarão em vida. Ao falar assim, Senhor, a gente está clamando pelos que já descansaram, porque no íntimo do nosso coração nós queremos pertencer aos que estarão com vida, se o Senhor assim permitir. Abençoe-nos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vocês viram que eu orei aí falando, pertencer àqueles que ressuscitarão, mas na verdade eu estou vivo, né? Então o melhor clamor é que a gente veja Cristo em vida, se assim Deus permitir, amém? Não se esqueça então do nosso estudo hoje, ouvindo a voz de Deus, e também do nosso devocional, tá bom? Um abraço, queridos, tchau, tchau.